Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, nesses 100 anos de Espiritismo da cidade de Ponte Nova. Então agradeço aqui o convite feito pela Matilde. Para mim é uma alegria poder participar, né? Nem que seja virtualmente, mas estar junto com vocês aí nesse nosso cantinho de Minas Gerais, nessa zona da Mata Mineira, na cidade de Ponte Nova. Então, muito obrigado mesmo e parabéns a vocês que estão aí completando esses 100 anos de Espiritismo na cidade de Ponte Nova, por que não dizer na região de Ponte Nova. 100 anos é um século, são muitos anos, é muito tempo. São muitos anos difundindo essa belíssima mensagem que a doutrina espírita nos traz, revivendo o Evangelho do Cristo, revivendo o Evangelho de Jesus. Então, para mim, é uma alegria poder participar nesse tempinho curto desses 100 anos, mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse momento tão significativo para o movimento espírita de Ponte Nova e de toda a região. E pediram-me que conversássemos um pouco sobre essa ideia da fé, a esperança, né, do Espiritismo nesses 100 anos de história. Quem sou eu para falar dos 100 anos dessa história aí em Ponte Nova? Mas eu achei interessante vocês escolherem essa ideia, esse monossílabo chamado fé. Esse monossílabo que em termos de grafia são duas letras, uma sílaba, duas letras, mas que em termos de elemento é muito forte, é muito grande. Talvez seja uma das maiores forças que nós temos no universo, a fé. Talvez seja a fé uma das maiores forças do universo, porque é a força que o Criador nos deu para nele crermos. Esse aspecto de fé, naquela forma de virtude teologal trazida pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, quando ele nos traz a fé, a esperança e a caridade, como elementos das chamadas virtudes teologais, as 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor, em outras traduções. E é interessante buscarmos esse ponto, conversarmos um pouco sobre esse aspecto da fé, a esperança no Espiritismo, nessa ideia que nos descortinou todo um mundo que era não sabido, não conhecido, esse mundo da nossa realidade espiritual. Esse ponto que foi o motivo de gladio durante muitos séculos entre aqueles religiosos e os chamados cientificistas. A fé, algo que dividiu de certa forma a humanidade no período aí do século XVI da nossa era. Dividiu porque havia o grupo que se entregava a essa ideia de fé e o grupo que se entregava a uma outra ideia, não à ciência, mas ao cientificismo, àquela ideia da razão pura e simples. Se nós observarmos, durante séculos, a humanidade viveu quase que obscurecida pela própria fé. Ela que era a fé do acreditar puro e simples, a fé pura e simples do acreditar, do aceitar quaisquer coisas. De tal forma que dizia Santo Agostinho, credum quia absurdum, dizia ele. Eu creio porque é absurdo. Significa essa frase de Santo Agostinho. Credum quia absurdum. Essa ideia que ali colocava-se no aspecto da fé, que calçava a fé. Acreditar. Nada além, nada a questionar. Era aquele período de uma fé imposta, de uma fé obrigatória. Mas esse período de séculos e séculos foi sucedido por um outro período
em que a negação da fé era o elemento principal. Era a ideia de um racionalismo pura e simplesmente. Tanto que se dizia que o homem, o ser humano, era o centro de tudo. Havia um aspecto do homem ser o centro de tudo que havia. Que tudo se resumia a um racionalismo frio e vazio, negando a fé, deixando a fé para o campo do absurdo e buscando nesse cientificismo a explicação para tudo que pudesse estar ocorrendo. E é importante esse aspecto, porque nesse período cientificista pós-século XVI, nós temos já a outra ideia. Non credom quia me passe absurdum. Não creio justamente porque me parece absurdo. Era a ideia que ali reinava. O homem era a medida de todas as coisas. Era a frase célebre daquele cientificismo. O ser humano era o centro, era a medida de todas as coisas. Tudo aquilo que não pudesse ser explicado pela linguagem e pelo entendimento humano não teria existência. Era o campo do fanatismo, era o campo do abstrato. Então, a humanidade, durante séculos, viveu sob a sombra de uma fé que não se questionava nada. E durante séculos, no outro extremo, viveu sob o guante de um cientificismo que tudo excluía quando não pudesse ser explicado. É justamente nesse momento em que a humanidade já havia experimentado o aspecto da fé, já havia experimentado essa ciência, por assim dizer, cientificista, que nós temos um pensamento trazido do mundo mais alto, trazido do mundo espiritual, para associar a fé e a razão. Não a razão racionalista, que racionalizava, mas a razão que raciocinava, que desenvolvia um raciocínio e, para tanto, ela não excluía a fé. E uma fé aberta aos conhecimentos da ciência que não excluía-os. Vem justamente nesse período do século XIX, segunda metade, uma fala muito forte de Kardec, que ele coloca no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: fé verdadeira, fé inabalável, é aquela que enfrenta a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Esse enfrentar não é no sentido de combater. Enfrentar é estar de frente, frente a frente. É a verdadeira fé, a fé inabalável, inquebrantável, dizia ele. É aquela fé que se coloca frente a frente com a razão. Em qualquer época da humanidade, dizia Kardec. Em qualquer época da humanidade. Mostrando-nos que em quaisquer épocas, fé e razão não poderiam dissociarem-se, não poderiam estar apartadas, porque uma e outra eram necessárias e mutuamente necessárias. Tanto é que lá nos primeiros séculos, por assim chamar, séculos do cristianismo, lá naquele período que nós chamamos dos apologetas ou apologistas, dizia um dos primeiros pensamentos da era cristã, não ainda institucionalizada, Santo Anselmo. Ele dizia: é necessário crer para compreender, mas, sobretudo, compreender para continuar crendo. Vejamos essa belíssima frase lá dos primeiros séculos de Santo Anselmo. É necessário crer para compreender e, sobretudo, compreender para continuar crendo.
Vejam como já naquela época buscava-se essa associação, que também vemos lá no século XIII, na figura de Tomás de Aquino, buscando a mesma ideia, tentando também conciliar fé e razão. Vemos Kardec trazendo-nos esse elemento tão discutido ao longo dos séculos, trazendo para o campo da razão, mas não uma razão que reduz, uma razão que amplia, e não uma fé que exclui, mas uma fé que inclui. E foi dizer então Kardec, nesse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a verdadeira fé, que a fé inabalável, inquebrantável, é a fé que enfrenta a razão face a face, em qualquer época da humanidade, mostrando-nos aquilo que passamos a chamar de fé raciocinada, que não é o mesmo que fé racionalizada. A fé raciocinada é aquela que busca o compreender, que tem a certeza, como nos fala o Espírito Emmanuel, na questão 354 do livro O Consolador. Nessa questão 354 do livro Consolador, Emmanuel nos fala que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Vejamos essa belíssima definição trazida pelo Espírito Emmanuel. Ter fé é guardar no coração. É algo de um campo de razão, sim, mas um campo de razão com sentimento, envolvida por um sentimento, não iludida por um sentimento, mas envolvida. Então dizia ele, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Mostrando-nos o aspecto da certeza. Não é um acho, não é um penso que, é a certeza. Certeza, diz ele, em Deus. A luminosa certeza. Uma certeza que ilumina, uma certeza que brilha. Porque esse é o entusiasmo da fé. A fé, ela dá esse entusiasmo. Por isso, Emmanuel coloca essa forma, essa maneira figurada. Luminosa certeza, diz ele. É guardar no coração a luminosa certeza em Deus. E ele acrescenta, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Vejam como Emmanuel foi preciso, como ele foi kardeciano nessa sua forma de nos dizer. Ultrapassa os limites das crenças religiosas, mostrando-nos que a fé não é intimamente ou necessariamente ligada à religião, que a fé não é uma crença, que a fé não se institucionaliza por crenças. Veja, certeza, diz ele, que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Mostrando-nos que muitas vezes as crenças das escolas religiosas são limitadas. Porque em vez de elevarem-se para aproximarem-se da ideia de Deus, reduzem Deus para a ideia das religiões. Por isso Emmanuel faz essa dissociação. Por isso Emmanuel mostra-nos que a ideia da fé, essa luminosa certeza, ultrapassa os limites das crenças religiosas. Independe de se estar ou não se estar em uma instituição religiosa.
é uma certeza. Certeza em Deus. Não é uma certeza no abstrato. Não é uma certeza na razão. Não é uma certeza pura e simples num sentimento vazio. É a certeza em Deus. Certeza em Deus. Essa inteligência suprema do universo, essa causa causal, causa primária de todas as coisas, como nos falam os Espíritos na questão de número 1 do Livro dos Espíritos. Essa certeza em Deus. Aquele que amorosamente Jesus o chamava pela expressão aramaica Abá. Abá. Paizinho. Papai. Ele se referia a Deus nessa simbiose perfeita de entendimento, chamando-o por papai. Não mais chamando-o por El Shaddai, o Senhor dos Senhores. Não. Não era mais aquela ideia de um Deus que era o senhorio, mas o Deus que era o amor. O Deus que amava, o Deus que, pelo amor, nos criou. Por isso, ele se referirá a ele, Abá, Abá, papai. É nesse Abá, nesse ser, por assim dizer, amoroso, o amor em si, nessa inteligência suprema, que nós aurimos as nossas forças, que nós sustentamos-nos nas nossas ações, que nós buscamos a simbiose do pensamento. É justamente isso que Emmanuel vai nos trazer. É justamente isso que Emmanuel vai indicar ao dizer, então, que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. É uma definição perfeita, que não exclui a razão, inclui-a, como Kardec o fez, que coloca já no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo a necessidade dessa convivência da religião e da ciência. Religião e ciência. Aí sim, não o cientificismo, não o religiosismo, mas a religião naquele sentido do religare, naquele sentido metafísico da existência. A religião. E a ciência naquele sentido da aplicabilidade da razão, do pensamento, da existência. E foi dizer Kardec que a ciência sem a religião ficaria impossibilitada de explicar uma série de fenômenos usando somente as leis da matéria. E por outro lado, dizia ele, e a religião sem a ciência ficaria desprovida de provas. Vejam que perfeição. Em meados do século XIX, o século, por assim dizer, do materialismo, aquele século do pensamento positivista reafirmando-se, ou firmando-se. E Kardec consegue não excluir a fé, incluindo-a à razão, e não excluir a razão, incluindo-a à fé. Por isso dizer, enfrenta a razão face a face. Por isso dizer, fé, religião e ciência, no item do capítulo 1, que ele chama aliança da ciência e da religião. Aliança. Aliarem-se, estarem juntas, numa perfeita comunhão. Dizendo então que a ciência sem a religião ficaria impossibilitada de explicar uma série de fenômenos usando somente as leis da matéria. E por outro lado, a religião sem a ciência ficaria desprovida de provas. Não havia mais necessidade de religião e ciência, fé e razão digladiarem-se. Não havia mais essa necessidade. Era possível uma e outra conviverem, reafirmando aquele pensamento de Santo Anselmo. Crer para compreender e compreender para continuar crendo.
Compreender para continuar crendo. Muito bem trazido pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, quando ele dizia: de nada adianta o meu coração orar com fé se a minha mente não sabe o que eu digo. Pois se oro em línguas estranhas, serei bárbaro para com aquele que me ouve, e serei bárbaro para comigo. Mostrando-nos que é preciso saber para buscar a compreensão, saber para continuar crendo e crer para continuar sabendo, num processo não de uma dialética excludente, mas de uma constante simbiose, de uma constante convivência. Fé, razão, fé, razão. É essa fé, trazida pelos Espíritos, preconizada pelos Espíritos. A fé natural, a fé que vai se construindo. Porque a fé não é algo que se dá. A fé não é algo que se ganha. A fé é algo que se constrói. A fé é um elemento que vai sendo construído, fortalecido, edificado, conforme nos fala o mesmo Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Lá no capítulo 40 do livro Vinha de Luz. No capítulo 40 do livro Vinha de Luz, fala-nos Emmanuel que a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. Vejam, a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. E ele acrescenta: e a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Vejamos nesse capítulo 40 do livro Vinha de Luz, Emmanuel nos mostrando que a árvore da fé viva, uma árvore que de uma semente vai a uma muda, cresce, se fortalece, frutifica. A árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. Vejam, não brota miraculosamente, ela é plantada, ela é regada, ela se desenvolve. E acrescenta ele que a conquista, vejam, a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Menor esforço. Daí entendemos aquela frase paulina: peleja na fé, peleja na fé. Vejamos, porque essa construção é uma construção do sentir com o entender, do entender com o sentir. É a fé raciocinada, por isso ela vai se desenvolvendo, vai se edificando. E um exemplo belíssimo, um dos grandes exemplos belíssimos que nós temos dessa edificação da fé é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, aquele que foi primeiramente chamado para seguir ao Cristo, juntamente com o seu irmão André. Pedro nos mostra muito bem, no desenrolar da sua história com Cristo, nos mostra muito bem esse aspecto da edificação, do fortalecimento na fé. Como? Se nós olharmos o evangelista Mateus, salvo engano, no capítulo 14, lá a partir do versículo 22, creio eu, nesse capítulo 14, salvo engano, Mateus narra aquele momento em que os apóstolos estavam já na madrugada, já na alta noite, e estavam no barco pescando. E eles observam ao longe um vulto caminhando sobre as águas. Um vulto caminhando sobre as águas. E o evangelista Mateus foi dizer, e eles, os pescadores, aqueles apóstolos, e eles, diz Mateus, se atemorizavam ou atemorizaram porque achavam que era um fantasma. Texto do Evangelho. E aquele vulto caminhando ao encontro deles no barco, caminhando sobre as águas ao encontro deles no barco, diz: não temais, sou eu. Não temais, sou eu. E aí eles dizem: mestre. E Pedro,
vira-se para o Cristo e diz: se és tu, Senhor, manda-me a ti. Se és tu, manda-me a ti. E Jesus diz a ele: vem. Pedro sai do barco, começa a caminhar sobre as águas. E tão logo as águas lhe batem às pernas, ele sente medo. E ao sentir medo, começa a afundar. Começa a afundar e grita: Senhor, socorre-me, Senhor. E Jesus o pega pelo braço, levanta-o e diz a ele: homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Quer dizer que fé tem tamanho? Tem. Naquele momento, narrado pelo evangelista Mateus, lá no seu capítulo 14, naquele momento, Pedro era um homem de pequena fé. Como disse o Cristo, homem de pequena fé. Até quando me tereis? Homem de pequena fé. Pedro convive com Jesus. Convive por muito tempo. Talvez dessa passagem até esse outro momento, 2 anos tenham transcorrido. Talvez, ou até um pouco mais. Pedro vendo todos os atos de Jesus. Pedro se aproximando cada vez mais do Cristo. Pedro já tendo revelado essa realeza do Cristo, conforme mostra o capítulo 16 do evangelista Mateus. Quando Pedro vai dizer a pergunta de Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro vai responder: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro, que já havia presenciado aquele momento ímpar, lá do capítulo 17, também do evangelho de Mateus, da transfiguração. Estava ali com Jesus durante tempos e tempos, que acompanhou e viu diversas curas do Cristo, que viu aquele momento também significativo de Lázaro voltar à vigília, de acordar a filha de Jairo, de atender à distância ao servo do centurião. Estava ali Pedro e Jesus, na noite que antecederia a sua prisão, a prisão de Jesus. E Jesus começa a dizer, conforme nos fala o evangelista Lucas, lá no capítulo 22 do seu evangelho, lá no capítulo 22, salvo engano, versículo 32, quando começa a dizer que Jesus, que seria traído, que ele seria abandonado pelos discípulos. E Pedro, naquele momento, diz a ele: Senhor, nunca te abandonarei. Nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores. Irei contigo onde fores, até a morte. Vejamos aquele momento de arrobro de fé. Pedro, que lá atrás era um homem de pequena fé, naquele momento estava dizendo: nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte. E Jesus, conforme narrado pelo evangelista Lucas, nesse capítulo 22 do seu evangelho, Jesus vira-se para Pedro e diz para ele: Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, como o vento ciranda o trigo. Observemos essa frase de Jesus. Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar. Em outras traduções, querem fazer-te dobrar, cair, como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai, diz o Cristo, para que a tua fé não desfaleça. Vejam, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar, como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, fala o Cristo: hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Naquele momento em que Pedro se dizia fortalecido, não era mais aquele homem de pequena fé. Não era mais ele, o homem de pequena fé. Jesus alerta-o.
quando ele tem aquele arrobro de dizer: virei contigo até a morte. E ele então diz: os espíritos das trevas querem fazer-te cirandar como o vento ciranda o trigo, mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E o que aconteceu? Naquela madrugada, Pedro nega Jesus 3 vezes. Desfalece a fé, mostrando que ainda estava se fortalecendo, que ainda estava trabalhando na fé, pelejando na fé, na fala do apóstolo Paulo. Estava edificando esse momento da fé, a árvore da fé viva. Mostrando justamente, como nos falou Emmanuel nesse capítulo 40 do livro Vinha de Luz, que a árvore da fé, que a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Pedro estava ali demonstrando. Jesus é crucificado, reapresenta-se para os apóstolos, assunde-se ao plano espiritual, na linguagem do Evangelho, assunde-se aos céus. E Pedro, depois de um tempo, já com Jesus no mundo espiritual, Pedro estava com João, conforme nos mostra o capítulo 3 do livro Atos dos Apóstolos. Pedro e João subiam a escadaria de Formosa, da porta de Formosa do templo em Jerusalém. Subindo a escadaria do templo, ele se encontra com um paralítico, é o termo do Evangelho. E esse paralítico pede a Pedro uma esmola. E aquele Pedro, que havia afundado nas águas, aquele Pedro que havia titubeado na fé e negado ao Cristo, vira-se para o paralítico e diz a ele: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Levanta e anda. E diz o texto: e o paralítico levantou-se e foi andando, cantando e louvando a Deus. Andando, cantando e louvando a Deus. O mesmo Pedro, que afundou nas águas, que titubeou na fé, curou pela fé aquele homem. Aquele, aspas, palavra, expressão dos evangelhos, aquele homem paralítico. Percebam, o que foi dizer Emmanuel, que a conquista dessa crença edificante não é serviço de menor esforço. O quanto Pedro trabalhou desenvolvendo-se, quanto trabalhou para desenvolver em si a fé. Não é um estalar de dedos, é um processo que vamos construindo, robustecendo a fé, para que possamos dizer, como disse Emmanuel, lá na questão 354 do livro Consolador, a certeza, a luminosa certeza em Deus. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. É essa construção, essa conquista da crença edificante, que vários outros foram demonstrando. Trouxe aqui a ideia de Pedro, esse momento de Pedro. Mas vários outros se movimentaram, se esforçaram, cresceram, construíram a fé. E demonstram-na de forma robusta, de maneira forte. Da mesma forma somos nós, que podemos construir essa ideia da fé. Podemos construir ou construirmos-nos na fé. Podemos robustecermos-nos na fé para ter essa luminosa certeza em Deus. E Kardec trabalha isso com maestria no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nesse capítulo 19, trabalha com maestria, falando-nos da qualidade da fé. Logo lá no item 2 do capítulo 19
do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nesse item 2 ele nos fala que a fé é sempre calma. Olha que interessante. Kardec dizendo lá nesse item 2 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é sempre calma e é revestida de humildade. Vejam que perfeição. Qualidade da fé. Nesse item 2, capítulo 19, Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é sempre, não é algumas vezes, a fé é sempre calma e é revestida de humildade. Então a fé é calma e é humilde. No item 11, lá do mesmo capítulo 19, ele vai dizer que a fé é ativa. Olha que interessante. A fé é ativa e diz lá, mãe da esperança. Olha que perfeição. Nesse item 11 do capítulo 19, Kardec vai dizer, a fé é ativa, mãe da esperança. Mãe da esperança. E ele acrescenta, é empolgante e contagiosa. Vejam as qualidades que Kardec coloca para a fé. Lá no item 2, no item 11, também, do capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é sempre calma, revestida de humildade, ativa, mãe da esperança, e é empolgante e contagiosa. Empolgante e contagiosa. Vejam essas qualidades da fé. Veja que algo belíssimo, como Kardec dá uma linguagem poética, como ele traz de uma maneira racional, mas sem perder essa poesia do sentimento, para nos apresentar essa qualidade da fé, essas qualidades da fé. A fé é sempre calma, é revestida de humildade. Vejam que beleza. É ativa. Mãe da esperança. É empolgante e contagiosa. Isso num estudo sereno e racional, Kardec nos coloca. E pensemos nessa expressão, fé, mãe da esperança. Mãe da esperança. O esperança, o substantivo, a esperança, advindo ali do verbo esperançar, não do verbo esperar. Esperançar. Esperar é aguardar e ficar quieto. Esperançar é ir ao encontro, é abrir-se, é o estar ali não de braços fechados aguardando, mas de braços abertos, indo ao encontro. O encontro do bem, o encontro do amor, ao encontro do amor, ao encontro do crescimento, da evolução. Esse é o verbo esperançar. A fé é que dá, pela calma que ela traz, essa condição de ser a mãe da esperança. A mãe da esperança. E nos fala ainda Kardec, nesse capítulo 19, nós vemos ali ainda Kardec falando das características da fé. Falou-nos das qualidades e fala-nos das características da fé. Lá no item 6. No item 6 desse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele nos fala da fé cega e nos fala da fé raciocinada. A fé cega no item 6, a fé raciocinada no item 7 do capítulo 19. Mas ele faz uma observação. Ele diz, a fé cega em excesso, produz o fanatismo. Olha que interessante. Observem lá nesse item 6 do capítulo 19, essa expressão de Kardec. A fé cega em excesso produz o fanatismo em excesso. Como assim em excesso? Porque a fé cega, que usamos num aspecto referencial para dizer uma fé que é obtusa, que se fecha à compreensão. Mas Kardec foi nos mostrar que há uma fé natural. Uma fé natural.
O que é essa fé natural? É aquela fé, é aquela certeza que não fica pedindo provas. Ela não exclui a possibilidade de provas, mas ela não fica pedindo provas. Ela não fica racionalizando. É natural, é agradável. Como demonstrou-nos a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, narrada pelo evangelista Lucas, quando nos fala que aquela mulher havia padecido por 12 anos de uma hemorragia. Tanto que ela é conhecida também nas traduções como mulher hemofílica, mulher hemorroísa, mulher do fluxo de sangue, tanto faz. Mas o fato é que por 12 anos ela padeceu de uma hemorragia, que óbvio a debilitou. E diz o texto, diz o evangelista Lucas, salvo engano, no capítulo 8, posso estar enganado, mas diz o evangelista Lucas que essa mulher, sabendo que Jesus estava passando, disse para si mesma, sabendo que Jesus estava passando, veja o saber, disse para si mesma, eu não conseguirei chegar até ele, porque ele andava ladeado por pessoas, por multidão. Então ela disse assim, eu não conseguirei chegar perto dele, mas se eu conseguir tocar-lhe a túnica, eu serei curada. E assim ela o fez. E o evangelista, percebendo a sensibilidade desse momento, prestando atenção na narrativa que lhe foi contada, já que Lucas não presenciou os fatos, ele escreve a partir dos relatos de Paulo, dos relatos de Maria, porque dos evangelistas, João e Mateus conviveram com Jesus. Mateus, Levi, que alguns dizem não ser o mesmo Mateus do Evangelho, não vamos entrar nesse aspecto, e João, o evangelista, mas os outros dois, Marcos e Lucas, não. Marcos escreve a partir daquilo que ele recebeu de informação de Pedro, de Barnabé, e Lucas escreve a partir do que ele ouviu de Maria, de Pedro, de Paulo. E ele escreve, presta atenção, e ali ele escreve que, chegando ela, aquela mulher do fluxo de sangue, chegando ela, por trás, tocou no Cristo, tocou-lhe a borda da túnica. Vejam que interessante. Imaginemos a cena, Jesus de costas, e ela chega até ele por trás. Chega até ele por trás e toca-lhe, mas toca-lhe na borda da túnica, na parte superior da túnica, na borda também, que era o símbolo dos mestres de Israel, que trazia ali a borda, como que sabendo quem ele era, tocou-lhe a borda da túnica. E o evangelista diz, e Jesus imediatamente, vejamos o advérbio, imediatamente disse, para, alguém me tocou. Vejam que perfeição. Aquela mulher chega por trás, sem ser vista, toca a borda da túnica e Jesus diz, para, alguém me tocou. E um dos seus discípulos vira-se para ele e diz, Senhor, como tu dizes alguém me tocou, se todos te empurram? Vejam, Senhor, como tu dizes alguém me tocou, se todos te empurram? E ele respondeu, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, pois de mim saiu poder, dependendo das traduções. Um toque e a virtude exala. Um toque. Enquanto muitos empurravam, a sutileza da fé natural, com um toque, é percebida. Alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, disse o Cristo. E ela diz a ele, fui eu, Senhor. Como que preocupada? Porque afinal de contas ele havia parado e disse, alguém me tocou? E ela diz, fui eu, Senhor. E ele vira-se para ela e diz, mulher,
grande é a tua fé. Mulher, grande é a tua fé. Vai que está curada. Vai que estás curada. Vejam, essa é a fé natural. Essa é essa ideia da fé natural, que não é cega, mas que não fica demandando explicações. Sabe porque sabe. Sente porque sente. Crê com a certeza. Mesmo que pessoas dissessem a ela para não fazer, ela faria. Porque ela trazia no coração a luminosa certeza em Deus, conforme nos falou Emmanuel. A luminosa certeza em Deus. Isso é fé natural. É isso que Kardec quis dizer lá nesse item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse item 6 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé cega, quando em excesso, leva ao fanatismo. Em excesso. Quer dizer que precisamos descermos desses pedestais do cientificismo, do racionalismo e percebermos que há um sentimento íntimo que nos liga ao Criador. Conforme vemos até na questão número 5 e questão número 6 do Livro dos Espíritos. Esse sentimento íntimo que nos dá uma das provas da existência de Deus. A fé é esse sentimento íntimo. Mineiramente falando, é esse trem que a gente sente aqui dentro. Já que estamos falando aqui nesses 100 anos do Espiritismo da cidade de Ponte Nova. É esse, mineiramente falando, me desculpem, é esse trem bom. É esse trem bom que a gente sente. Essa alegria que nos liga, que nos faz sentirmos-nos aconchegados no colo de Deus, protegidos, amparados, seguros. A fé natural. Mas Kardec enalteceu a fé raciocinada, o elemento chave que ele traz nesse capítulo 19 da fé raciocinada, no item 7. No item 7 desse capítulo 19, a fé raciocinada. Mostrando-nos que, diz ele, que para a fé é necessária uma base, e a base da fé é a razão. A base da fé é a razão. Mas não a razão excludente, a razão aberta, a razão que inclui, que não expurga. É a razão que inclui. Inclui aquilo que ainda muitas vezes não consegue explicar, mas percebe a existência. Quantas coisas ainda são inexplicáveis, mas têm as suas existências. Essa é a fé raciocinada. Ela não exclui. Ela busca compreender, ela busca absorver. E quando possível, explicar. É aquela fé que raciocina, que faz analogias, muitas vezes partindo do conhecido para o desconhecido, partindo do fraco para o forte, partindo daquilo que é compreensível para tentar buscar no aparentemente incompreensível a sua própria compreensão. É o que vemos na passagem do centurião, daquele centurião que foi encontrar com Jesus. Ele chega a Jesus dizendo a ele: Rabi, mestre, meu servo está doente em casa. E Jesus diz: vamos até tua casa. Aqui eu abro um parêntese. A disponibilidade de Jesus. O quanto Jesus, ou o quão era disponível Jesus. Vejam que um centurião, quem era um centurião? Era um soldado romano. Era o chefe de uma centúria, 100 soldados. Era aquele que representava o poder de polícia do dominador Roma, que fazia de Israel uma possessão romana. O centurião, persona non grata. E é esse que chega a Jesus.
dizendo Senhor, chamando-o por Senhor, reconhecendo a sua realeza, dizendo Senhor, Rabi, Rabone, meu servo está doente em casa. E a disponibilidade de Jesus dizendo, vamos até sua casa, vamos até tua casa, vamos até a tua casa. Quantos diriam, traga-me o teu servo? E Jesus não pediu que trouxessem o servo. Jesus disse, vamos até a tua casa. Quem está disposto a servir, não coloca condições para o serviço. Serve e passa. Serve e passa. Como nos falava Meimei, o Espírito Meimei. Então diz ele a Jesus, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Quando Jesus diz, vamos até tua casa, o centurião diz, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Sou comandante e tenho os meus comandados. Se eu dou a eles uma ordem, eles a cumprem, mesmo eu não estando. Senhor, tu tens os teus exércitos, dize uma só palavra e o meu servo será curado. Veja o que diz esse centurião. Veja o que diz esse centurião. Dize uma só palavra. Em outras palavras, daqui. Mas como ele chegou a esse raciocínio? Por analogia. Razão. Analogia. Qual analogia ele faz? Ele diz para si, eu sou um centurião, eu tenho soldados que eu comando. Se eu dou uma ordem para um soldado, eu não preciso acompanhá-lo para saber se ele cumpriu a ordem. Ele vai cumpri-la, mesmo que eu não esteja perto. E ele diz, tu tens os teus exércitos, em outras palavras, o Senhor é maior do que eu, por que o Senhor precisa ir lá? Se o Senhor disser uma palavra daqui mesmo, os teus anjos curarão meu servo. É isso que ele disse. Foi este o raciocínio que ele utilizou. Eu sei que pode curá-lo, depende agora da tradução. Eu sei que podes curá-lo. Dize uma só palavra. Dize uma só palavra. E Jesus diz, grande é a tua fé. Vai, que teu servo está curado. Mas ele não disse só isso. Então logo o centurião sai. Jesus vira-se para os discípulos e diz assim, em toda a minha andança por Israel, jamais vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. Jamais vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. Que fé esse homem utilizou? A fé raciocinada. E era um centurião. Vejamos então por que Kardec traz nesse item 7 do capítulo 19. Desculpe que eu estou tentando me recuperar de um resfriado. Tem hora que a voz não sai, tem hora que ela é nasal, tem hora que é tosse. Me desculpem. Ele vai justamente enaltecer a fé raciocinada, não para reduzir, racionalizar a fé, mas para perceber que quando se tem consciência da fé que se tem, ela se fortalece, ela se robustece. Por isso Santo Anselmo dizer que é preciso compreender para continuar crendo. Compreender para continuar crendo. Essa fé sempre calma, serena, que vai ao encontro daquilo que se crê, de Deus. Vai ao encontro de Deus, no íntimo de nossas almas. Muito bem, acertadamente, disse Gilberto Gil, quando ele cantou, andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. Não, a fé não costuma falhar, a fé nunca falha. O que costuma falhar é não ter a fé, é não ter essa certeza, é não colocar-se, é não ter essa entrega. É não ter essa entrega. Entrega. Como dizia o Espírito Emmanuel, se queres vencer na vida, trabalha e deixa Deus decidir. Veja, trabalha e deixa Deus decidir.
E acrescenta ele: não trabalhes pensando somente nos resultados. Trabalha o mais que puderes. Trabalha o mais amorosamente que puderes. Trabalha o mais silenciosamente que puderes. E deixa o resto para Deus, que te deu a chance de viver e servir. Te deu a chance de viver e servir. Essa é a fé inabalável. A fé, mãe da esperança. Mãe da esperança, como nos falou Kardec. Mãe da esperança. Lá no item 11 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mãe da esperança. Essa é a fé que nos permite lidar com as adversidades, que nos permite trabalhar nas adversidades, que nos permite crescer, apesar dos nossos erros, quando nos propomos a seguir em frente, a caminhar. Naquela ideia filosófica de uma grande filósofa chamada Dory, lá do filme, do desenho animado Procurando Nemo. A Dory, lá do Procurando Nemo. Continue a nadar. Continue a nadar, dizia a Dory. Uma frase belíssima, de ânimo, mas só aquele que tem fé continua a nadar. Ela esquecia, a memória dela era vaga, esquecia de tudo, mas não deixava de continuar nadando. Continue a nadar. É a fé que nos faz assim. É a fé que nos faz crescer nas adversidades, que nos faz caminhar nos momentos mais difíceis, que nos dá serenidade para tentar acharmos as soluções. É justamente esse monossílabo pequeno, 2 letrinhas, que nos faz grandes, que nos faz sentir Deus em nós, que permite-nos, naqueles momentos de desânimo, um respirar e o prana nos chegar, para a gente dizer: sigamos, sigamos. Continue a nadar, sigamos. Levantando, sempre quando necessário. Como na letra daquela outra música: levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta. Levantemo-nos uns aos outros e a nós mesmos. A fé nos permite isso. A fé nos oportuniza isso. E lembremos que é uma conquista, é uma edificação, como nos falou Emmanuel. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço, capítulo 40 do Vinha de Luz. E aí, com esse coração aberto para o Criador, com esse coração pulsando no mesmo ritmo do coração divino, no mesmo diapasão do coração divino, aceitemos o convite do Cristo. Abramos o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos e ouçamos do Cristo, sentindo-nos abraçados por Ele. Quando Ele nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis refúgio para as vossas almas. Refúgio para as vossas almas. Pois leve é meu fardo, suave o meu jugo. Por que não? Por que não ir ao encontro do Cristo? Aconchegarmos-nos nos seus braços, como na letra de uma música, pois entre os seus braços me sinto feliz. O amigo presente, que vem lá do infinito nos amar em meio ao silêncio, como diz a letra da música. Que Jesus, diz a letra, nos cubra de amor e luz, possa eu acompanhar seus passos,
pois entre seus braços me sinto feliz. Sintamos assim a felicidade de quem é abraçado pelo Cristo, ouvindo dele: vinde a mim. Afloremos, deixemos essa fé aflorar. Entreguemo-nos a essa certeza, luminosa certeza em Deus. Dizendo tranquilamente, como disse o Cristo, na sua partida da terra para a volta ao mundo espiritual: em tuas mãos entrego o meu espírito. Digamos ao Criador: nas tuas mãos estou, Senhor. Esculpe-me como quiseres. Estou em tuas mãos, porque sei que o Senhor está comigo. Muito obrigado mais uma vez aos amigos de Ponte Nova por esse convite para estar aqui com vocês nesse mês que comemoram aí em Ponte Nova 100 anos de Espiritismo. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe o trabalho de vocês. Que Deus abençoe esse belíssimo trabalho nesse cantinho de Minas, nas matas de Minas, na zona da Mata de Minas. Que vocês façam com que o Espiritismo cresça, que o movimento espírita cresça, que a luz resplandeça. Muito obrigado. E Deus lhes pague pelo convite, Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague pela atenção. E até uma outra oportunidade, quando nos for possível.